Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um filme que eu tava muito empolgada pra ver. Eu tava com as expectativas lá em cima, eu tava realmente muito ansiosa pra assistir. Você já deve ter visto pelo título, eu vou falar sobre Invocação do Mal 2. Um filme dirigido também e criado pelo James Wan, o diretor do Invocação do Mal 1 e de toda a franquia Sobrenatural, e um cara que realmente chegou pra mostrar pros outros diretores de filmes de terror como se faz um bom filme de terror e um bom filme. Você pode sim unir as duas coisas. Então, se você quer saber a minha opinião sobre o filme, se você quer saber o meu ponto de vista sobre a direção, o roteiro, enfim, é só continuar assistindo o vídeo, porque além de falar tudo isso, eu também vou falar um pouquinho da história original, que inspirou a Invocação do Mal 2, e contar algumas curiosidades enquanto isso. Assim como Invocação do Mal 1, o Invocação do Mal 2 vai acompanhar um caso que o casal de investigadores paranormais que ficou bastante popular nos anos 70 e 80 e voltou para popularidade agora por causa do James Wan, o casal Warren. A gente acompanha um caso que aconteceu em Londres em 1977 e envolveu uma garotinha de 11 anos chamada Janet, que começou a sentir uma presença estranha na casa onde ela morava logo depois que o pai se separou da mãe e foi embora. Ela começa a sentir essa presença estranha, ela é a primeira a perceber. E logo depois, vários outros acontecimentos sobrenaturais começam a rodear não só a menina, mas a família inteira. O caso ganha grande repercussão na mídia, na Inglaterra. Inclusive, a BBC fez um documentário sobre esse caso na época, mas eu vou falar disso mais pra frente quando eu falar do caso real. E por isso também gerou muita desconfiança, muita gente tava achando que aquele caso não era verdadeiro. E a Lorraine e o Ed, o casal de investigadores, são enviados pra Inglaterra pra acompanhar esse caso de perto. Eles são enviados pela igreja pra saber se aquele caso realmente representa uma manifestação sobrenatural ou se é uma farsa. E aí o resto é história. Bom, qual a minha opinião sobre o filme? Assim como o primeiro, ele é um filme com um ótimo roteiro, porém, eu acho que a produção no geral do segundo filme é muito superior à produção do primeiro. Eu acredito que o segundo filme é ainda superior como cinema. Não só superior como um filme de terror, mas superior como um filme propriamente dito. O James Wan, desde Sobrenatural, quando eu vi o primeiro Sobrenatural, eu já tinha sentido isso. O James Wan, ele consegue fazer você se importar com os personagens daquela história. Por isso você se envolve na história e você realmente vive as sensações que o filme te proporciona. Os filmes de terror mais populares e mais recentes não costumam fazer isso. Os diretores, roteiristas e as produtoras, enfim, são muito preguiçosas quando o assunto é terror. Eles preferem fazer algo muito rápido, eles preferem fazer algo pouco elaborado e igual, porque assim eles têm a garantia do lucro. Eles sabem que esse pouco dinheiro que eles vão investir vai ter um retorno relativamente alto, porque sempre vai ter gente querendo assistir filme de terror no cinema. Mesmo que ele seja ruim, mesmo que ele seja fraco, mesmo que ele tenha um enredo bobo, se tiver sustos e se for um filme de terror, a bilheteria tá garantida. O James Wan, nesse cenário, é uma figura importantíssima pra quem gosta do gênero, porque eu acredito que ele conseguiu mostrar pros produtores e passa a moto. Ele conseguiu mostrar para as produtoras de cinema que ainda é possível lucrar com bons filmes de terror, mesmo gastando um pouco mais e arriscando em inovação. Eu acho que o que ele fez nesse filme, de um jeito muito mais elaborado do que ele fez no Invocação do Mal 1 e nos filmes da franquia Sobrenatural, mostrar, como eu disse lá no começo do vídeo, que é possível fazer um bom filme com elementos de terror. Isso é o que eu amo em filmes de terror. O que eu procuro sempre que eu assisto um filme de terror e que eu vou atrás dos filmes mais esquisitos e escondidos, eu procuro isso, eu procuro um filme que vá além do terror. Assim como eu já falei em outros vídeos também, assim como os livros, as histórias do Stephen King utilizem o sobrenatural para trabalhar outras questões, para nos emocionar, nos fazer refletir, nos fazer debater outras questões. E esse filme, apesar de não nos fazer debater questões sociais, como a maioria dos livros do Stephen King consegue fazer, ou outros filmes de terror que eu gosto bastante, já falei aqui, também conseguem fazer, esse filme consegue nos emocionar, de certa forma. Ele tem uma história pra contar, e a gente não tá muito acostumado a ver isso no terror recente. O James Wan é um cara que consegue trabalhar clichês de um jeito muito diferente. Como assim? Os acontecimentos desse filme, as coisas que acontecem nesse filme, são esperadas, com exceção de algumas surpresas de roteiro e algumas coisinhas ali mais do meio pro final do filme que não são tão esperadas. Ele é um filme que trabalha bastante os clichês do gênero, só que foi gravado de uma forma diferente, foi roteirizado de uma forma diferente, as atuações são diferentes, a própria trilha sonora, a cinematografia, a ambientação, a forma com a qual os clichês são trabalhados
é muito interessante e muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. Vocês sabem, eu vivo reclamando aqui, eu não gosto de jumpscare, eu não gosto. Eu não gosto porque, como eu disse, inclusive no meu vídeo anterior que eu falei sobre Boneco do Mal, eu não gosto de jumpscare porque normalmente esse tipo de susto é vazio. É só uma música que aumenta e alguma coisa aparece na tela pra te assustar. E quando isso é usado à exaustão, isso te deixa exausto também, isso corta o clímax do filme e isso não te deixa com medo. Isso apenas te assusta, como se eu gritasse na câmera agora e te assustasse. Eu já falei isso várias vezes, eu não vou ficar repetindo. Nesse filme existem vários sustos, mas são sustos com profundidade, se é que eu posso dizer assim. São jumpscares com uma imagem perturbadora que dura o tempo que precisa durar pra ficar na sua mente e te dar medo. E são importantes pra história. A câmera caiu. Eu tive que colocar de volta no lugar, mas eu acho que não vai estar na mesma posição que eu tava antes. Não perdoem o erro de continuidade, valeu? O clichê que o James Wan inova e trabalha de jeito diferente é aquele clichê que eu falei no outro vídeo que eu gravei também, no vídeo sobre Boneco do Mal, que é o clichê da sequência do sonho. Tem várias cenas em que acontecem coisas estranhas e bizarras, mas essas coisas estranhas não fazem parte de um pesadelo, elas realmente estão acontecendo, gente. E são úteis pra história, e são úteis pro enredo. No elenco principal a gente tem de novo a Vera Farmiga e o Patrick Wilson, que fazem o casal Warren, né, o casal de investigadores paranormais. E eles estão novamente excelentes, eles têm uma química muito boa em cena, a gente consegue entender o relacionamento deles, a gente consegue se emocionar com o relacionamento deles, e eu gosto muito disso. Outra coisa que eu gostei bastante nesse filme, e ironicamente eu já reclamei dessa mesma coisa em outros filmes, mas eu vou explicar porque que é diferente, é o alívio cômico. Eu acho que um bom filme de terror não tem espaço para alívio cômico, eu acho que alívio cômico estraga o filme. Mas nesse filme eu gostei das partes mais leves. Por que que eu gostei das partes mais leves? Porque essas cenas não estão ali pra te fazer rir. Pra te fazer rir e quebrar aquela tensão que você tá envolvido. Essas cenas estão ali pra te fazer se importar com aquela família, se importar com aquelas pessoas, ou pra fazer a gente se sentir próximo daqueles personagens e acreditar que aqueles personagens são reais e não apenas pessoas que estão ali pra levarem sustos e fazerem a gente se assustar também. O começo do filme me lembrou muito Poltergeist e um pouco do Exorcista também. A ordem que as coisas vão acontecendo. Então a menina começa a apresentar um comportamento estranho e todo mundo fala da falta que ela sente do pai, de como o pai foi embora do nada e abandonou as crianças e a mulher. Então a gente já tem essa ambientação e já pensa, pode ser um fenômeno poltergeist, porque a menina, na verdade, tá numa fase de transição, ela tem uns 11 anos de idade, tá vivendo um momento difícil, um momento tenso. Quem conhece um pouquinho mais como funcionam os fenômenos poltergeist, provavelmente reparou nisso. Afinal de contas, muita gente diz que esse fenômeno acontece principalmente com meninas, em casa que tem meninas passando pela puberdade, por mudanças brutas na rotina e por grandes oscilações emocionais. Elas conseguem, a partir das emoções e das mudanças hormonais que estão acontecendo no corpo, enfim, de várias coisas, conseguem alterar o estado das coisas ao redor. É uma loucura, eu não vou entrar no mérito aqui. Então esse vídeo vai ficar ainda maior, já tô falando demais. O começo do filme me lembrou bastante o filme Poltergeist por causa disso, e me lembrou Exorcista também, por causa da tábua Ouija e como os acontecimentos vão escalando de forma rápida com a menina. É muito importante também falar sobre as criaturas desse filme. Eu amei as criaturas, todas elas, com exceção de uma que eu gostei muito, mas eu fiquei decepcionada porque foi trabalhada em computação gráfica e não precisava ser. Não precisava. Por melhor que seja o efeito, por mais bem feito que seja o personagem em computação gráfica, pra mim isso me tira completamente da cena e me tira completamente da história. Eu já falei aqui, por exemplo, de Babadook. Eles encontraram uma solução incrível em Babadook pra fazer o monstro. Fizeram no estilo stop motion, usando maquiagem e alguns efeitos, mas nada 100% CG. Há outro tipo de criatura, por exemplo, as criaturas do maravilhoso filme Labirinto do Fauno. Tem um ator por trás, a preocupação do Guillermo del Toro em fazer algo mais realista e com uma pegada menos videogame é perceptível. Porém, uma das criaturas que tinha tudo pra ser a melhor criatura do filme, do Invocação do Mal 2, foi 100% CG. E isso me decepcionou um pouco. Mas tudo bem, não atrapalhou a experiência, eu continuei achando incrível todos os fantasmas, né, do filme. Eu gostei bastante de todos eles. There was a crooked man who walked a crooked mile.
pouquinho sobre a história real que inspirou esse filme. Eu não sei se vocês lembram dessa época, eu lembro muito bem, porque eu vivia na internet nessa época, mas em meados de 2004, 2005, assim que surgiu o Orkut, eu lembro da comunidade sobrenatural no Orkut. Eu li os tópicos daquela comunidade, participava das discussões quase todos os dias, se não todos os dias. E quando saiu o filme Exorcismo de Emily Rose no cinema, eu lembro que tinham vários tópicos discutindo a história real, né, da Emily Rose. E nessa onda veio também a história real dessa família que foi assombrada em Londres nos anos 70. Eu lembro principalmente das fotos da menina, né, da Janet, flutuando na cama. E lembro também das entrevistas e do documentário da BBC que foi feito na época, entrevistando a família. Inclusive tem uma cena no filme inspirada nessa entrevista, a cena é muito semelhante. A atuação da Madison, que interpreta a Janet no filme, tá muito parecida com a conduta da Janet real na entrevista da BBC. Foi muito interessante pra mim, quando eu fui no cinema ver o Invocação do Mal 2, saber que o filme retrataria esses acontecimentos, porque eu não sabia, eu não quis ler nada, eu não vi sinopse, eu não vi trailer. Eu vou deixar os links do documentário da BBC com a entrevista real. As fotos reais devem estar passando na tela agora, mas elas também foram utilizadas no filme. O James Wan recriou essas fotos e no final do filme também apresentou as fotos verdadeiras, algumas, não todas. De quebra, eu vou deixar também as fotos do caso da Emily Rose, o áudio do exorcismo da Emily Rose, vou deixar também aqui embaixo, pra vocês matarem a curiosidade de uma vez só, já que eu falei de tudo isso agora. Assim como no primeiro Invocação do Mal, no segundo Invocação do Mal, algumas coisas, muitas coisas na verdade, foram alteradas da história real para poder criar um filme, né? Senão fica difícil. Mais pra frente, eu quero fazer um vídeo falando sobre o comportamento das pessoas quando vão assistir filmes de terror. Porque é algo que anda me incomodando profundamente, mais do que me incomodava antes, já me incomodava antes, mas me incomoda muito. Eu não sei porque as pessoas se comportam desse jeito quando elas vão assistir um filme de terror, mas parece que todo mundo vira criança quando vai assistir um filme de terror, porque o comportamento na sala é algo ridículo. As pessoas não param de conversar, elas não param de fazer comentários, de dar risada, de fazer piada, de falar alto, de atrapalhar. É realmente insuportável assistir um filme de terror no cinema. Sempre foi, eu acho, mas acho que isso tá me irritando muito mais de uns tempos pra cá. Eu não sei se é porque as pessoas ficam com medo, e aí elas ficam com medo e ficam querendo falar e fazer piada e conversar pro medo passar. Eu não sei se é isso, mas se for isso, então não vai ver a porcaria do filme de terror no cinema se você não sabe lidar com o negócio. Eu desabafei, porque isso atrapalha o filme. Teve uma parte do filme, antes de eu dar chilique de outras pessoas na sala darem chilique, porque muita gente deu chilique mandando as pessoas calarem a boca, porque tava insuportável. Mas teve uma parte no começo do filme, e o começo do filme é muito tenso, são várias cenas tensas que acontecem em sequência. Eu queria muito ter visto essas cenas tensas, sem ter que ficar ouvindo as pessoas conversarem e fazendo piada do meu lado. Eu tive que ver o filme assim. Amigo, falando aqui pra você, diretamente, se você é essa pessoa que vai no cinema ver um filme de terror e não sabe lidar, e tá com medo e fica conversando e fazendo piada pra passar o medo, não vá no cinema, ou pare com isso, porque isso atrapalha as pessoas na sala de cinema. Bom, depois desse desabafo, tá na hora de terminar o vídeo, né, porque ficou gigante. É isso, galera, obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, dá o like de sempre, me ajuda muito na divulgação do vídeo, me ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Comenta me dando sua opinião sobre esse filme, me fala o que você achou, se você gostou do primeiro e se você gostou desse, comenta me dizendo. E visita a página do blog pra não perder nenhuma notificação. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijo grande. Tchau!